Boa tarde, pessoal. Tudo bem? E aí, bora mais uma Lightning Talk? Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar de um assunto bem legal aí, ó. Contract Testing para microserviços. E também para alguns lugares que não são microserviços também. Não é um caso tão isolado. É um assunto bem interessante, é um assunto que também abrange bastante coisa, e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre processo, teoria, e não vou entrar tanto na parte técnica, vamos deixar isso para um segundo momento. Assim ninguém dorme aqui, ok? Vamos lá. O que eu espero que nós alcancemos no fim dessa talk? Um entendimento básico sobre microserviços, que muitos já têm, outros já têm uma ideia, alguns já é bem avançado. Um básico de teste, que todo mundo já tem sobre isso. E o ponto focal da talk, que é o Contract Testing. Primeiro, para a gente usar isso, temos que entender o quê? Esse padrão de Contract Testing surgiu para atender a demanda de microserviços. Embora ele já tenha algo próximo disso anteriormente, que nós vamos ver a seguir, mas ele surgiu para microserviços. E o que são microserviços? De maneira bem resumida e de modo macro, é uma arquitetura de sistema voltada para serviços distribuídos, que sejam testados de maneira isolada, que tenham pouco acoplamento e organizados de maneira que atendam necessidade de negócio. Essa é uma definição que tem no blog microservice.io, que é bem conhecido, mas não foge muito disso nas outras fontes de pesquisa que vocês vão encontrar por aí, como o próprio Martin Fowler. Ok? Um caso bem simples que eu desenhei para vocês conseguirem dar uma olhada aí, alguns que estiverem meio longe talvez não vai ver tão bem, mas só uma simulação de um banco aí, ou pelo menos uma parte dele, onde você vê um microserviço de credit card, um de checagem de score, uma comunicação via HTTP por eles, com um message broker no meio e algumas outras coisas. Bem simples, bem fácil, né? Qualquer arquitetura que nós costumamos trabalhar já é mais complexa que essa. Mas se fosse só esse tipo de arquitetura, desse tamanho de projeto, nós não teria problemas que precisaria de contract testing, né, desse padrão para resolver. Porque existem muitos casos como esses carinhas assim, né? São casos como a Netflix, que ganhou muito espaço aí, a Twitter e HAL também são outros caras, assim como muitos outros, né? Então, para essas situações, essa quantidade de serviços distribuído acaba se tornando complexo testar e garantir que está tudo funcionando. É aí que nós vamos partir para o rumo da nossa talk. Ok, o que é um teste? Teste é uma maneira de garantir a qualidade e o funcionamento de algo. Você cria uma funcionalidade, com um teste você vai garantir que ela está funcionando, está 100% e atendendo os requisitos ou o objetivo principal dela, que é o que sempre importa. Indiferente de um teste ser automatizado, que é aquele que está rodando, o computador está executando para a gente, ou uma pessoa ir lá e abrir o sistema e clicar, ela é um teste. Ambos vão atingir o mesmo objetivo, porém utilizam de ferramentas e abordagens diferentes. Simples, né? Eu acho que teste todo mundo está habituado a fazer, não importa se é alguém da parte técnica ou da parte de negócio. Agora vamos falar sobre contrato. Nós temos uma ideia que microserviços é uma arquitetura distribuída de vários componentes. Temos ideia que precisamos testar porque é a maneira de garantir a qualidade e o funcionamento. E o contrato, onde que entra nessa história? Vamos pensar numa analogia simples. O que é um contrato? Quando você vai alugar um apartamento, que você assina o contrato, é uma guia de, no mínimo, 2 vias, onde tem a pessoa que está provendo o apartamento e a pessoa que quer alugar. A partir do momento que você assina, ambos têm que respeitar
o que está escrito nele. Quem não respeita vai ter algum tipo de punição, que seja financeira, que seja acabar saindo, sendo despejado do apartamento, mas alguma punição vai ter. Por isso que existe o contrato. É uma maneira formal de você respeitar que ambas as partes estão seguindo isso de acordo. Mas, e no mundo da arquitetura distribuída? Nós temos o contract testing. Contract testing, basicamente, é um padrão. É um padrão em que você vai criar uma maneira de garantir que ambas as partes, ou seja, mais de um serviço distribuído, vai estar respeitando as suas integrações. É o que é necessário porque a chance de falhar numa arquitetura com muitos microserviços, a chance é alta. E para a gente anular isso, esse padrão veio para ajudar a gente. Mas, como eu disse anteriormente, o contract testing ele é um termo um pouco novo, só que não é algo tão recente. Por quê? Embora o nome é novo, já utilizávamos dessa abordagem há muito tempo. Por exemplo, quem nunca precisou ir lá no site da Receita, baixar um WSDL, que é aquele arquivo de definição do web service. Aquele cara ele é um contrato. Por quê? Antes de você mandar qualquer coisa lá para a Receita, antes de você mandar a sua conta bancária falando como que é o saldo do dia ou qualquer outra informação, você tem que respeitar o que está escrito naquele contrato. Se você não respeitar, você vai ter um tipo de punição. Simplesmente não vai aceitar aquela informação que você está mandando. Por que eu vejo isso como um tipo de teste de contrato? Porque anteriormente havia-se o costume de pegar, baixar esse carinha, colocar no nosso sistema e sempre utilizar ele como base de teste para garantir que aquilo vai estar sempre sendo respeitado. E o que acontece? Quando você manda a sua informação para eles, ele é uma integração de sistemas. E esse cara é o contrato que garante essa integração. Isso não acontece só na Receita. Entre os próprios sistemas da DB1 que tem integração entre um sistema e outro, também existe. Também, quando você separa um sistema que tem o front-end, aquela parte, a camada que tem a tela onde clica, e do back-end, onde faz boa parte da mágica, muitas vezes nós usamos aquelas documentações Swagger, que também é um contrato, para garantir que ambos os lados vão estar respeitando. Por que mostrei essa imagem? Porque todos já estão habituados que existem essa pirâmide de testes, e quanto mais acima, mais custoso e menos testes deve ter, e mais abaixo, mais barato e mais testes deve ter. Essa é uma das coisas que é vendido muito por aí. Dependendo do sistema, isso pode mudar um pouco, mas o ponto principal é que nós vamos trabalhar com teste de contrato no meio dela. Por quê? Nós vamos fazer testes de integração, que vão simular a integração com outros sistemas, e vamos conseguir testar de maneira isolada cada microserviço. Tá, legal. Eu falei bastante informação, bem rapidamente, mas vamos simular um caso real, um fluxo aí. O que aconteceria? Vamos pensar que eu estou criando um banco novo, uma fintech, coisa que acontece, é muito comum hoje em dia. O meu banco vai se chamar Shubank. Esse Shubank, ele vai ter, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Ele vai ter a funcionalidade de pedir cartão de crédito, certo? Onde alguém vai entrar no site, vai se cadastrar, vai falar, ó, me dá um cartão. Então, essa é a nossa funcionalidade. Como que vai funcionar? Da esquerda para a direita. O cliente vai entrar na página, vai falar, ó, me dá o cartão. Por baixo dos panos, o que acontece? Ele vai mandar uma requisição lá para o meu primeiro microserviço, que é o Credit Cards. Ele vai receber essa informação, fazer alguma coisa, chamar um outro microserviço, que é aquele Score Check, que basicamente vai medir a minha pontuação. Vai falar, ó, você está aprovado ou não, você é inadimplente, então vou te dar uma pontuação negativa por causa de uma série de cálculos e vai devolver para o Credit Card. Onde isso ele vai devolver para o front-end de maneira bonitinha, usando aquelas frases, ó, você não foi aprovado porque no momento você não está com o score tão bom, só que não desista da gente, tente novamente em 3 meses. Isso é comum de acontecer. Bem simples, né? Legal.
Agora que nós temos uma ideia como que vai funcionar esse meu banco, já sabemos que com 2 microserviços mais um front-end já vou resolver e vocês vão conseguir solicitar cartão. Mas, a partir do momento que eu faço isso, eu preciso de manter o sistema, eu preciso atualizar ele também e corrigir bugs. O que acontece se eu chegar no meu último microserviço, que é aquele de score check, e fazer uma alteração nele? Por exemplo, antes eu fazia um acesso na minha API credit score, e eu resolvi mudar. Eu achei que não faz mais sentido, agora vai ser credit score calculator. Tranquilo, estou evoluindo. Os sistemas têm que evoluir. Eu alterei ele. Mas, a hora que eu subir isso para a produção, o que vai acontecer? Eu já tenho tudo rodando. De repente, eu pego um serviço que está lá, que era barra credit score, derrubo ele e coloco um novo no lugar, sem avisar nada a ninguém. Provavelmente, a partir desse momento, qualquer requisição de cartão vai bater num cara que não existe, vai dar um problema e ou vai quebrar o sistema, ou ele já vai recusar e vai, a partir desse momento, recusar todos os novos clientes. Olha o tamanho do prejuízo. Isso não é uma situação incomum. Então, é fácil acontecer. Basta você não respeitar alguns princípios e subir os microserviços ou sistemas de maneira isolada, com alterações que quebrem a outra parte, isso vai ter problema. Quem costuma trabalhar com a receita costuma sofrer com isso, porque no último dia ele vai lá e altera algum ponto de entrada na sua interface e todo mundo que está enviando uma informação acaba quebrando e não consegue utilizar o sistema. Daí que entra o nosso contrato. Qual que é a ideia do contrato? É que ele esteja em um ponto isolado, como eu coloquei ele no desenho, e que todos os envolvidos, quem produz a informação e quem consome essa informação, sempre esteja respeitando esse contrato. Se eu precisar alterar alguma coisa, eu vou nesse contrato e altera. E a partir disso, qualquer outro serviço, ele vai passar a falhar a sua build, ou vai quebrar, vai ter uma notificação que não vai permitir que a sua nova versão seja colocada em produção de maneira errada. É lógico que isso depende de um conjunto de ferramentas para deixar tudo bem alinhadinho, como uma continuous integration, validando tudo. Mas a ideia é que o seu contrato sempre ele seja o dono da informação que todos os microserviços precisem utilizar. Porque o dono dessa informação, ele é o cara que foi assinado, que quando apertaram as mãos falou, nós vamos respeitar ele. E se tiver que mudar, ele deve ser o primeiro a mudar. Normalmente não é uma boa ideia você sair alterando contratos, daí existem outras abordagens, versionamentos e outras coisas, mas é um pouquinho além disso aqui. Também trouxe aqui alguns exemplos de frameworks para a utilização de contrato. Tem o Spring Cloud Contract, que é para quem utiliza alguma linguagem JVM ou Java em si. Ele é muito bom, já tem as integrações com o Spring, é bem bacana. Mas tem também o Pact.io, que é um cara também bem legal, porque ele suporta linguagens como PHP, JavaScript, Rust e algumas outras. Então, a linguagem não é um limitador. Não dá para falar que você pode limitar só por causa dela. E uma outra mais conhecida é o nosso querido Swagger, né? Que é um cara que utilizamos normalmente para documentar nossas APIs REST, principalmente. Só que nós podemos... automaticamente ele se torna um contrato e podemos transformar ele em outros contratos e outras coisas que podem ser exploradas. E sem mais delongas, dúvidas? Como eu disse, eu não vou mostrar nada técnico hoje. Talvez, num segundo momento, nós podemos fazer um hands-on. Cara, vamos supor, então, que eu tenho uma API que já está em desenvolvimento aí há 2 anos, beleza? Talvez a gente chama de REST, mas ela não seja exatamente um REST. Por onde eu começaria para criar um contrato e trabalhar isso de uma forma adequada? Legal. Vamos supor, nessa situação, que você não tem contrato, é do zero, certo? Primeiro você criar contrato para o que está funcionando.
para que a partir desse momento ele cubra qualquer outra alteração. Então, na minha perspectiva, primeiro, cobrir o que já existe, que já está garantido, porque nós não temos um contrato garantindo isso, mas só que nós vamos criar para isso. E a partir desse contrato, nós vamos sempre trabalhar em cima dele ou de novos para garantir essas APIs. Agora, pensando no ciclo de vida, no seu caso, uma API REST, ele sempre tem a API, que é o seu produtor de informação, o produtor daquele handler HTTP, e vai ter um ou muitos consumidores. Se você precisa alterar ele, às vezes só sair alterando aquele cara, alterando o contrato existente, não seria a melhor das opções. Daí entra aquela abordagem que já é bem conhecida e utilizada, que é o versionamento, né? Mas o ideal seria sempre começar pelo contrato para que ele possa seguir, moldar quem for utilizar os outros. Ô Júnior, quem dentro do time é responsável por criar os contratos? Só o dev ou alguém mais? É uma pergunta um pouco polêmica. Vamos lá. Na minha perspectiva, qualquer pessoa que vá implementar algo novo deve criar o seu contrato. Se for definido que o desenvolvedor ele vai criar do zero, ele deve implementar o contrato. Pode ser que um time que possua testadores que saibam utilizar já o contrato, que seria uma boa, seria uma ótima sair com um requisito de negócio e um contrato já pronto, onde o desenvolvedor vai trabalhar em cima dele. Então, eu não vejo muita limitação. Eu acho que nem deve ter muita limitação, já que uma coisa é fazer o contrato e outra é você implementar o que precisa para atender ele. Qualquer coisa, estou aberto aí para qualquer pergunta. Se eu não souber algo que vocês precisem, eu posso buscar também. E quem sabe nós não conversamos novamente em algo um pouco mais hands-on, algo mais prático. Legal? Obrigado, pessoal.